Se você já faz jejum intermitente, provavelmente começou por motivos de saúde, foco ou produtividade. Talvez no início tenha sentido mais energia, mais clareza mental. Mas com o tempo percebeu que nem sempre é assim. Em alguns dias o foco até melhora, mas em outros a mente fica inquieta, a ansiedade aparece. Quando o jejum termina, surge aquela vontade exagerada de comer, quase automática. Isso acontece porque, para a maioria das pessoas, o jejum vira apenas um horário no relógio. O corpo entra no processo, mas a mente continua funcionando no piloto automático. O grande ponto é entender que o jejum, por si só, não cria equilíbrio mental. Ele apenas abre um espaço. E esse espaço pode ser usado de duas formas. Ou você fica mais consciente do que acontece dentro de você, ou fica ainda mais reativo aos impulsos que já estavam ali. É por isso que duas pessoas podem fazer o mesmo jejum e ter experiências completamente diferentes. A diferença não está no protocolo, mas na relação que cada uma tem com a própria mente durante esse período. Quando você faz jejum de forma mecânica, tudo gira em torno do não posso comer agora. A atenção fica presa no tempo, na fome e na próxima refeição. A mente começa a negociar, reclamar, criar justificativas. Esse ruído mental consome energia e, muitas vezes, gera exatamente o efeito contrário do que você busca: menos foco, mais irritação e mais compulsão quando o jejum acaba. O corpo até está em adaptação, mas a consciência não acompanha esse processo. Fisicamente, durante o jejum, o organismo entra em um estado mais estável. Há menos variações bruscas de energia, menos picos e quedas. O corpo começa a usar recursos de forma mais eficiente e isso naturalmente favorece clareza mental. É por isso que tantas pessoas relatam sensação de foco durante o jejum. O problema é que essa clareza só se sustenta quando a mente não está em constante conflito com as sensações do corpo. O que muita gente não percebe é que o jejum não cria ansiedade, fome emocional ou impulsos descontrolados. Ele revela. Quando você tira a comida, que muitas vezes funciona como distração ou anestesia emocional, aquilo que já estava presente na mente fica mais evidente. Pensamentos repetitivos, inquietação, vontade de recompensa. E aí surge a falsa ideia de que jejum não é para mim. Quando, na verdade, o que está acontecendo é uma oportunidade de observar esses padrões com mais clareza. É exatamente nesse ponto que a meditação entra. Não como algo místico ou complicado, mas como uma ferramenta prática de consciência. Meditar durante o jejum não significa sentar em silêncio por longos períodos ou tentar esvaziar a mente. Significa aprender a observar o que acontece dentro de você sem reagir automaticamente. Quando a fome surge, por exemplo, você começa a perceber que existem camadas diferentes ali. Existe a fome fisiológica, mas muitas vezes existe também a fome emocional, o hábito, o tédio ou a ansiedade. A meditação ajuda a separar essas camadas. Em vez de entrar em luta com a sensação, você observa. Em vez de tentar controlar o pensamento, você percebe que ele surge e passa. Isso muda completamente a experiência do jejum. A fome deixa de ser um inimigo e passa a ser apenas uma informação do corpo. Os pensamentos deixam de comandar suas ações e passam a ser apenas eventos mentais. Quando o corpo e consciência começam a trabalhar juntos, algo interessante acontece. O jejum deixa de ser um esforço constante e se transforma em um estado de leveza. O foco melhora não porque você está forçando disciplina, mas porque há menos ruído interno. A compulsão alimentar diminui porque você passa a perceber o impulso antes de agir. E essa percepção cria um espaço de escolha. Não é controle rígido, é clareza. Essa união entre jejum e meditação transforma completamente o objetivo da prática. O jejum deixa de ser apenas uma estratégia alimentar e passa a ser uma ferramenta de autoconhecimento e equilíbrio. Você começa a entender melhor seus limites, seus padrões e suas reais necessidades.
E isso se reflete não só na alimentação, mas na forma como você lida com o trabalho, com o estresse e com as decisões do dia a dia. Na prática, isso pode ser muito simples. Durante o jejum, em algum momento do dia, faça uma pausa de 2 ou 3 minutos. Não precisa parar tudo, nem mudar sua rotina. Apenas leve a atenção para a respiração. Observe o ar entrando e saindo. Observe também as sensações do corpo, especialmente se houver fome. Em vez de tentar afastar essa sensação, apenas perceba como ela se manifesta, onde ela aparece, se é constante ou se muda ao longo do tempo. Faça o mesmo com os pensamentos. Note como eles surgem, muitas vezes dizendo que você precisa comer agora, que não vai aguentar ou que isso não faz sentido. Em vez de discutir com esses pensamentos, apenas observe. Essa simples atitude já é meditação. E, aos poucos, você começa a perceber que muitas dessas urgências perdem força quando não são alimentadas pela reação automática. O mais importante é entender que isso não exige perfeição. Alguns dias serão mais fáceis, outros mais desafiadores. O objetivo não é fazer um jejum perfeito, mas um jejum consciente. Um jejum em que você aprende algo sobre si mesmo. Com o tempo, essa consciência se expande para além do período de jejum. Você passa a comer com mais atenção, a trabalhar com mais presença e a perceber mais rapidamente quando está agindo no automático. No contexto da produtividade, isso faz muita diferença. Uma mente menos reativa toma decisões melhores. Desperdiça menos energia com conflitos internos e mantém o foco por mais tempo. O jejum consciente não serve apenas para aguentar mais horas sem comer, mas para treinar a mente a não reagir impulsivamente a qualquer desconforto. E essa habilidade é extremamente valiosa no trabalho e na vida. No fim das contas, o jejum não precisa ser um sacrifício. Ele pode ser um estado de simplicidade e clareza. Quando você entende o que acontece no corpo e aprende a acompanhar isso com consciência, o processo se torna mais leve, mais estável e mais sustentável. O jejum mecânico exige força de vontade o tempo todo. O jejum consciente exige apenas presença. Se você conseguir levar essa abordagem para sua prática, mesmo que de forma gradual, já estará usando o jejum como uma verdadeira ferramenta de equilíbrio corpo-mente. Mais foco, menos compulsão alimentar e uma sensação real de leveza mental deixam de ser promessa e passam a ser consequência. E é a partir desse ponto que o jejum começa a fazer sentido não só como método, mas como experiência.